Sintonize-se no Nova Consumer Podcast, uma série de conversas sobre direito do consumo. Olá, muito bem-vindos ao terceiro episódio da quarta temporada do Nova Consumer Podcast, se bem se lembram, dedicada ao tema da resolução de litígios de consumo. Hoje temos connosco Joana Campos Carvalho, professora convidada da Nova School of Law e árbitra e conciliadora no Centro de Arbitragem do Setor Automóvel. É especialista em mediação, conciliação e arbitragem de consumo, tendo-se licenciado em 2007 na Nova School of Law, onde, já agora, também concluiu, 2 anos depois, o seu mestrado sobre conciliação judicial. Neste momento, aguarda a defesa da sua tese de doutoramento, e nós também, com muita expectativa, sobre a contratação através de plataformas digitais. É ainda mediadora certificada pelo Ministério de Justiça, investigadora do CEDIS, do Nova Consumer Lab e do Nova Dispute Resolution Forum, e é autora de várias obras na área dos contratos e da resolução alternativa de litígios. O meu nome é Maria Miguel Oliveira da Silva e farei esta entrevista com Paula Ribeiro Alves. Bem-vinda, Joana, que bom é termos cá hoje a família. Obrigada pelo convite. Muito bem-vinda, Joana, e começamos, como sempre, por pedir uma série de respostas rápidas às nossas questões difíceis. A primeira é: qual o teu artigo preferido da legislação de resolução de litígios de consumo? Se é que tens um. Foi difícil a escolha, mas vou escolher o artigo 30, número 3 da Lei de Arbitragem Voluntária, que é o artigo que, no essencial, determina quais é que são as regras que se aplicam à arbitragem. E escolhi-o mais até por uma questão simbólica, porque este artigo, no fundo, estabelece que, na arbitragem, quem define as regras são, em primeiro lugar, as partes, e em segundo lugar, se elas não escolherem a regra, que cabe ao árbitro, ao tribunal arbitral, decidir qual é que é a melhor regra a aplicar naquele caso. E escolhi então porque representa, por um lado, a voluntariedade, que eu acho que é algo que é muito importante na resolução de litígios em geral, e por outro lado também a flexibilidade, que caracteriza estes meios, e aqui em especial a arbitragem, dando ao árbitro a possibilidade de adequar as regras do processo àquele caso concreto e escolher qual é que é a melhor forma de proceder ali. Muito bem, continuando as escolhas difíceis, das três, uma: mediação, conciliação ou arbitragem? Se for uma questão de resolução de litígios, eu vou ter que dizer todas, porque para mim elas são complementares, ou seja, não há de uma... alguma maneira não vale. Mas eu, não te preocupes, eu depois já vou... Então Mas está tenho bem. que dar esta resposta politicamente correta, Ok. porque acho que se impõe. Eu acho que elas são todas complementares, ou seja, para cada caso há de haver uma que normalmente é mais adequada em função daquilo que estiver ali em causa. Mas, se me perguntarem em termos pessoais, será mediação sempre. Porque é a mediação que em primeiro lugar cativou a minha atenção e o meu coração, e depois já a conhecer também porque, de um ponto de vista pessoal, é aquela que me desafia mais, porque tenho de saber respeitar o espaço das pessoas, tentar não controlar, o que para mim nem sempre é fácil, mas acho que é necessário e é desafiante. Com certeza que é muito necessário e muitíssimo desafiante, principalmente para juristas, julgo eu. Sem dúvida, exatamente. Olha, e se fosses legisladora por um só dia e te dessem a certeza de que seria aprovada, que norma criarias? Eu acho que criaria uma norma que impusesse nos currículos escolares, portanto sairia aqui um bocadinho do âmbito da resolução de litígios, para ir introduzir nos currículos escolares a resolução de litígios, aqui na lógica de ensinar os jovens, que depois vão ser os futuros adultos, não é? Como é que se resolvem os problemas. Porque uma coisa que eu noto é que, em especial na sociedade portuguesa, que é aquela que eu conheço melhor, obviamente, nós chegamos à idade adulta com uma grande dificuldade em resolver os nossos próprios problemas e até em perceber, quando somos colocados perante estes meios de resolução alternativa de litígios,
sequer para que é que eles servem e como é que eles nos podem ser úteis. Portanto, eu acho que, claro que é a função da faculdade, das faculdades de Direito, mas tem que começar antes, porque precisamos de formar não apenas aqueles que vão resolver os litígios do ponto de vista de ajudar as pessoas, mas as próprias pessoas que vão ter os litígios e que têm que os saber resolver. Essa ideia é um bocadinho como ensinar sustentabilidade desde pequeninos? É um bocadinho na mesma linha ou percebi bem? Sim, se bem que eu acho que aqui é mais... A sustentabilidade será uma questão de provavelmente passar valores e princípios, não é? Aqui eu acho que é mais até passarmos ferramentas, porque é uma lógica de conseguirmos ter pessoas que, quando alguma coisa corre mal, sabem como resolver o assunto. É um bocadinho como as crianças, eu vejo aqui nos meus filhos cá em casa, quando eles começam a discutir, eu digo-lhes sempre, resolvam. E é uma coisa, e eles irritam-se, diz sempre a mesma coisa, diz sempre para nós resolvermos, mas no fundo é um bocadinho isso, não é? Nós não podemos estar à espera que os outros resolvam os problemas por nós. E se nós conseguimos nas escolas ensinar isto, e também está um bocadinho relacionado com ensinar até a gerir emoções, que acho que também é uma coisa que às vezes falta nas escolas, não é? Portanto, no fundo é nós darmos ferramentas para que as pessoas, quando têm algum problema, saibam em primeira linha resolver por si. E depois, se não for possível, então, recorrerem a um terceiro e é uma forma mais, neste caso concreto, uma forma adjudicatória em que um terceiro vai decidir por elas. Ok, ou ajudar a decidir, não é? Também pode ser uma ajuda Sim, só. exatamente. Olha, e qual é o mito em matéria de resolução de litígios que mais tens de esclarecer em jantares de família? Eu acho que o mito está um bocadinho relacionado com esta última resposta que eu acabei de dar, que é o mito que os conflitos se resolvem nos tribunais. Há uma mentalidade generalizada de que a justiça tem que ser sempre os outros a fazer por nós. Eu vou para o tribunal e o juiz vai resolver todos os meus problemas com aquela pessoa, e eu acho que isto é um mito. E isso vê-se, qualquer advogado com quem possamos falar e que já tenha alguma experiência de tribunal e de resolução de litígios, nos dirá que muitas vezes a pessoa vai para tribunal, até ganha a ação, mas depois isso não significa que fique satisfeita. Tenha resolvido o seu problema, no Tenha fundo. resolvido o seu problema, exatamente. Porque às vezes os tribunais demoram muito, todos nós sabemos, não é? Aliás, não é às vezes, os tribunais demoram sempre muito, portanto eu até posso conseguir resolver um problema que tenho, mas já passaram 10 anos e portanto agora já não vai resolver nada. E mais do que tudo, os conflitos, na maior parte das vezes, não são, ou pelo menos não são só sobre a questão jurídica que ali está a ser discutida. E portanto nós até podemos conseguir resolver a questão jurídica, mas o problema não ficou resolvido. E portanto há muito aquela ideia de eu vou para o tribunal e é por princípio, até há uma expressão, não é? Nem é pelo dinheiro, eu vou pelo princípio. Sim. Quase como orgulho ou qualquer coisa assim. E eu acho que isso é um mito. E portanto, os tribunais são muito importantes, eu também não defendo de forma alguma que os tribunais são desnecessários. Falei há bocado de complementaridade dos meios de resolução de litígios e acho que isso inclui também os tribunais, ou seja, eles são necessários em alguns casos, mas não resolvem tudo. E, portanto, voltando à ideia da educação, em primeira linha, nós temos que saber identificar o que é que verdadeiramente nós queremos e tentarmos alcançar isso, sozinhos. Sim. Queria só, nessa tua linha de raciocínio, perguntar se estás de acordo ou se estarias de acordo que para a resolução do problema, não do litígio, mas do problema que está subjacente ao litígio, se calhar a mediação ajuda, é talvez o meio que mais ajuda. Concordas com isto ou não? Concordo, em certa medida, acho que nem todos os litígios são bons para mediação, mas, sem dúvida, em situações em que há relações de proximidade, sejam familiares, sejam laborais, por exemplo, portanto, sempre que, além da questão jurídica, seja muito evidente que há ali uma relação pessoal
que é necessário salvaguardar, sem dúvida que a mediação conseguirá muito melhor salvaguardar os verdadeiros interesses das partes, que são, mais uma vez, jurídicos, mas vão além desses, não é? E às vezes são os mais importantes para nós. Eu, quando faço arbitragens no centro de arbitragem, quando faço a parte da conciliação, normalmente digo sempre às pessoas que o objetivo daquela fase de conciliação é tentarem alcançar um acordo, qualquer coisa assim, mas depois digo-lhes, e gostava que o vosso objetivo fosse logo irem dormir sem este problema, ou seja, é algo que nós às vezes desvalorizamos um pouco, mas que é fundamental, que é vivermos de forma tranquila, sabendo que os nossos problemas estão resolvidos, no fundo. E essa paz de espírito é muito mais fácil alcançar através da mediação, porque há espaço na mediação para relações pessoais, para emoções, do que no tribunal, em que, por todas as razões relacionadas com formalidades necessárias no tribunal, não há tanto espaço para isso. Sem dúvida. E quantas vezes se termina um processo judicial já prontos para começar outro, não é? Exatamente, às vezes muito pior, não é? Porque o conflito continuou a escalar e não foi possível em nenhum momento encontrar ali um ponto em que as pessoas conseguissem verdadeiramente colocar em cima da mesa aquilo que era importante para elas e, portanto, continua a escalar e quando chega ao fim já não querem saber propriamente daquilo que está em causa aquilo que começou, já só querem é ver se a outra pessoa cai por um precipício e, e fica resolvido assim. Exatamente. E já agora, um pouco aqui mudando o tema, já alguma vez apresentaste uma reclamação num centro de arbitragem de consumo? Já agora, depois da resposta anterior, imagino que não. Não! Lá está. Eu até podia dizer que era porque resolvo sempre os meus problemas todos de forma pessoal e sozinha, mas não, acho que é mesmo porque tenho tido sorte e não tive até agora nenhum problema que precisasse de resolução de um centro de arbitragem. Mas se tivesse, certamente seria uma via que eu seguiria, porque acho que é, e da experiência que tenho, é uma forma que dá bons resultados e é vantajosa para o consumidor neste caso. Concordo, mas eu sou suspeita. Então, já tiveste algum processo no centro de arbitragem? Não, também não. Mas se tivesse, eventualmente, acho que poderia ser uma boa opção. Exatamente. Ora, ainda aqui no âmbito mais esotérico, porque claramente ainda não tiveste que recorrer a nenhuma destas situações, preferias, é sempre mau, participar numa mediação com um mediador parcial ou num processo arbitral com um árbitro não independente? Se fosse eu, com os conhecimentos que eu tenho e com a informação que eu tenho, eu preferia um mediador parcial, por uma simples razão, é que eu sei que me posso vir embora a qualquer momento e, portanto, seria o que eu faria. Assim que sentisse que o mediador era parcial, imediatamente terminaria a mediação, porque sei que o posso fazer e sei que é essa a via mais adequada para, no fundo, para evitar uma situação dessas. Mas esta resposta não sei se seria exatamente a mesma se fosse para qualquer outra pessoa, porque não sabendo isto, ou seja, claro que a pessoa supostamente será informada de que tem este direito, mas se não for corretamente informada, eu diria que pode ser mais perigoso um mediador parcial do que um árbitro parcial, assim em abstrato, porque o mediador tem uma capacidade de querendo manipular as partes. E essa parece mais perigosa do que a de um árbitro que é parcial e até toma uma decisão parcial. Parece-me mais perigosa a possibilidade de manipulação, porque mexe mais com coisas mais profundas em nós do que uma decisão jurídica, digamos assim, parcial. E porque é menos controlável, não é? Exatamente. Se houver uma decisão arbitral
parcial, ou seja, de um árbitro parcial, poderemos sempre depois recorrer à ação de anulação e anular a decisão. Na mediação é mais difícil de controlar, a não ser que estejam presentes advogados que possam fazer esse papel um bocadinho de controle do mediador. As pessoas estão um bocadinho mais vulneráveis caso realmente o mediador não seja competente. É o problema e também já agora a vantagem das zonas cinzentas, não é? Porque dá muita margem para o bom e para o mau. Sim, eu diria que nós estamos sempre em todas as áreas da vida um bocadinho dependentes da qualidade dos profissionais com os quais nos deparamos, não é? Portanto, não é uma especificidade da mediação, mas claro que aqui, lá está, como há uma grande capacidade de influenciar as pessoas, há realmente esse perigo de termos um mediador que não é bom naquilo que faz. Uhum. E qual é que é a característica mais indispensável num bom mediador? O mediador tem que ter muitas características, mas eu acho que vou dizer aqui duas que são talvez um bocadinho menos comuns, ou comuns no sentido que são um bocadinho menos referidas, mas que me parecem essenciais. Uma delas é a disponibilidade. Um bom mediador é alguém que se predispõe a dar espaço às pessoas para ali poderem discutir aquilo que é importante para elas e, portanto, um bom mediador não pode estar preocupado com o tempo ou a pensar noutras coisas, tem que estar ali focado 100% e é quase um ato de generosidade também. A generosidade aqui, claro que é profissional, portanto está a ser pago por isso, não é? Mas é uma disponibilidade que eu acho que é essencial. E quando eu digo isto, estou a pensar tanto em mediação familiar ou civil, assim, mais de conflitos mais pequenos, como também na mediação comercial. Ou seja, não é pelo facto de estarmos a falar de mediação de milhões que isto é diferente. Um mediador, mesmo nessas circunstâncias, para ser bom, tem que estar disponível. Nesse caso, será disponível para as empresas que ali estão representadas, mas é na mesma uma disponibilidade que é necessária. E a outra característica que eu escolhi foi a curiosidade, que me parece também essencial, porque um bom mediador é aquele que é capaz de fazer boas perguntas e genuinamente está interessado em ouvir as respostas e em construir a partir daí. Portanto, diz-se muitas vezes que o mediador tem que ser bom ouvinte, e é verdade, mas acho que o mediador também tem que ser curioso e conseguir fazer as perguntas certas no momento certo. Muito bem, Joana. Passamos agora à segunda parte do nosso programa, com um pouco mais de tempo a discutir algumas questões em profundidade. E a primeira pergunta é: como é que uma jurista se vê, a meio de um curso carregada de códigos e regras estritas, de repente interessada por meios alternativos de resolução de conflitos? Eu comecei pela mediação e posso dizer que a mediação caiu assim como um raio de certeza na minha vida durante a licenciatura. Estávamos provavelmente em 2006 e, como diz, eu estava rodeada de códigos e de leis e de processo civil e não me lembro exatamente como, já não me lembro da fonte original, mas ouvi alguém falar de mediação. E era uma coisa que eu nunca tinha ouvido e lembro que aquilo despertou assim qualquer coisa de curiosidade em mim. Estávamos no final do ano letivo, lembro que estavam a começar as férias de verão e então eu lembro-me de ir a uma livraria procurar, ver se havia algum livro sobre mediação. E encontrei um livrinho assim estreitinho do José de Vasconcelos, que ainda hoje imagino que existe esse livro, não é? Nas livrarias. E fui lê-lo nas férias de verão e lembro-me que aquilo de repente abriu assim um novo mundo Fez de sentido. possibilidades. Não só fez sentido, como me disse qualquer coisa pessoalmente, quase como se aquilo fosse a chave que faltava para eu compreender o direito como um todo. Que bom. Porque foi ótimo e é engraçado. E até hoje eu mantenho este sentimento em relação à mediação, assim de certeza quase visceral de que a mediação faz parte do meu percurso profissional e mantenho essa ideia.
Mas então, eu nesse verão li esse livro, de repente percebi que podia haver uma forma de nós resolvermos os problemas das pessoas que não passasse apenas pelos tribunais, não é? Porque naquela altura já me tinha apercebido de que os tribunais muitas vezes não davam uma resposta completa aos problemas e, portanto, aquilo Sim. foi assim um bocadinho a chave. E lembro-me que depois, a vida é feita de coincidências também, não é? E de peças que encaixam, e lembro-me que quando cheguei das férias de verão, cheguei à faculdade e tinha aberto pela primeira vez na faculdade uma disciplina que se chamava Resolução Alternativa de Litígios. Que maravilha. Dada na altura pela professora Mariana França Gouveia, que também estava a começar a pensar sobre estes temas. Era uma disciplina de 5º ano, eu na altura estava no 4º ano, mas não hesitei em inscrever-me, era uma disciplina optativa, portanto eu podia inscrever-me e fiz essa disciplina, assim, que era também uma novidade absoluta na faculdade e correspondeu àquilo que eu esperava e, portanto, desde aí a mediação manteve-se sempre na minha vida, às vezes mais ou menos presente, mas foi sempre ficando com esta certeza e hoje em dia tenho muito, sinto que é um privilégio muito grande e dá-me muito prazer poder, neste caso, ensinar mediação e fazer conciliação, porque continua a ser uma coisa que me faz muito sentido e que me dá muito prazer também. Sim, isso é ótimo e ajuda a que cada vez mais se vá criando o gosto e criando locais em que se possa, em que efetivamente se possa exercer a mediação e fazer resolução alternativa de litígios. Sim, e eu continuo convencida de que um bom ponto de partida são as faculdades, ou seja, se nós conseguirmos na faculdade depositar esta semente nos alunos, esta semente da resolução alternativa de litígios, eles serão os futuros advogados, os futuros juízes, e, portanto, quando estiverem na sua vida profissional, serão eles próprios a lutar pela mediação ou encaminhar as pessoas para a mediação, ver quando é que faz sentido, e, portanto, também encaro isto como uma missão, Uhum. poder contribuir através do ensino, não é? Através de colocar então esta semente naqueles futuros juristas que poderão fazer a diferença no futuro. Estava aqui a ouvir-te a contar esta história e estava a voltar a 2016 para a sala de aula, onde ainda tenho a imagem não sei, do sítio onde estavas na aula, a explicar exatamente esta história e ainda me lembro exatamente das palavras que tu disseste, que foi quando a primeira vez que eu ouvi falar em mediação, pensei, é mesmo isto. Ainda hoje tenho esta imagem na minha cabeça. E nem de propósito, tinha aqui uma questão relacionada com isso, que é precisamente saber se a Joana, que quando ouviu pela primeira vez falar em mediação e pensou, é mesmo isto, ainda tem essa opinião sobre a resolução alternativa de litígios, ou, enfim, ou se agora já tem uma perspectiva um pouco menos romântica. Olha, antes de responder, só para voltar aí a esse momento que tu relembraste, eu não me lembro, obviamente, da forma como contei a história, mas lembro-me muito bem desse momento. No fundo, tu foste parte da primeira turma a quem eu dei mediação na faculdade, no mestrado, e lembro-me de o meu sentimento nesse início de semestre ser de insegurança, obviamente, não é? Era a primeira vez que eu estava a fazer uma coisa, mas desde logo um grande entusiasmo, sempre. E acho que o entusiasmo muitas vezes acaba por ajudar a superar também essa insegurança, e vocês eram uma turma fantástica e permitiram-me gerir as minhas inseguranças e conseguir estar ali e gostar de estar ali também. Quanto à tua pergunta, eu continuo a ser uma fã absoluta e tenho uma ideia completamente romântica e continua a ser, em especial da mediação. Claro que em relação a 2006, a primeira vez que eu ouvi falar de mediação,
eu tenho hoje uma visão muito mais clara das dificuldades que há na implementação prática da mediação em Portugal e não só. Ou seja, a questão de implementação, eu hoje sei que tem muito mais dificuldades do que sabia na altura. Portanto, nessa perspectiva, sou hoje mais realista. Agora, do que diz respeito à utilidade da mediação, às suas vantagens para a sociedade, aí continuo a ter uma visão completamente romântica e a achar que a mediação é a coisa mais fantástica que pode haver, porque nos permite mesmo mudar a nossa perspectiva. Quem estuda a mediação muda a sua perspectiva um pouco sobre, não apenas sobre os litígios, mas sobre a vida, porque as ferramentas que a mediação nos dá também nos permitem, lá está, saber gerir as situações do dia a dia. Eu hoje em dia consigo muito melhor, quando estou a discutir com o meu marido, por exemplo, pensar porque é que eu estou a ter esta discussão. Ou seja, pensar nos interesses, que é um conceito muito da mediação, mas que é um conceito que tem aplicação no nosso dia-a-dia. É a diferença entre eu estou a discutir e digo que quero qualquer coisa, mas depois, se eu parar um bocadinho e pensar porque é que eu quero esta coisa, se calhar eu vou mudar a forma de discussão, não é? E deixo de estar numa postura inflexível, em que eu digo, hoje tens que ser tu a fazer o jantar, qualquer coisa assim, e começo a pensar, porque é que isto é importante para mim? E assim, se calhar vou conseguir arranjar outras soluções que não sejam apenas ele ir fazer o jantar. Se calhar, se estou cansada ou se tenho que fazer qualquer coisa, se calhar podemos encomendar o jantar, qualquer coisa assim, não é? E portanto, sou romântica na mediação em geral e também naquilo que traz para a nossa vida pessoal. Tu nunca sentiste, como jurista, que era impossível seres mediadora? Isto é, que teres tantas regras de direito, de alguma maneira, era um obstáculo a usar as técnicas da mediação? Eu sempre senti precisamente o contrário. Eu sempre senti que a mediação me veio trazer exatamente aquilo que faltava para complementar o direito. E vou-te dar um exemplo que me lembrei agora de uma situação que eu tive no outro dia e até já reparei, porque agora estou a dar direito dos contratos e, portanto, chamou-me a atenção por ser também um exemplo de direito dos contratos. Eu cheguei a um café e estava lá anunciado que eles tinham um café V60, não interessa muito bem o que é, mas é uma forma de fazer café que eu gosto muito. E então pensei, é mesmo isto que me está a apetecer, e pedi. E o senhor disse-me, não, não temos, não posso fazer. E do ponto de vista do direito dos contratos, a resposta a isto é, há uma proposta contratual, está ali afixada, não é? Há uma declaração que está afixada e, portanto, há uma proposta contratual. A partir do momento em que eu digo quero, celebrou-se o contrato. Claro. E, portanto, juridicamente, eu tenho direito a que eles me façam aquele café. Mas isto, o que é que eu faço com isto, com esta informação? Sim. Ou seja, o direito é fantástico, dá-me razão, mas exatamente o que é que eu vou fazer com esta razão que eu tenho, não é? Sim, é verdade, celebrou-se um contrato, eu tenho direito a que eles me façam o café, mas o direito não vai mais além do que isto. E a partir daqui é que há espaço então para a mediação, neste caso para uma negociação. E o que é que eu fiz? Recorrendo então às minhas ferramentas. Skills. Às minhas skills, exatamente. Eu perguntei ao senhor, não, mas porquê é que não podem fazer? E ele respondeu-me, é que de manhã nós temos sempre muita gente e então nós decidimos não fazer porque demora muito tempo. Eu disse ao senhor, ok, não se preocupe, mas olha, eu vou ficar aqui ainda 1 hora, tinha qualquer coisa para fazer a seguir, sabia que ia ficar ali 1 hora e disse, não se preocupe, olha, estava mesmo a apetecer esse café, eu ainda vou estar aqui 1 hora, por isso, mesmo que demore um bocado, eu não me importo, fica à espera. E ele disse, ok, então se é assim não há problema nenhum. Para mim, é este o papel da mediação, ou seja, complementa o direito. E eu continuo a achar muito interessante e muito importante a discussão de saber se celebrou ou se não celebrou o contrato e aliás, o meu coração está sempre dividido entre direito dos contratos e mediação, são assim as minhas 2 áreas
e não quero prescindir nem de uma nem da outra, porque acho que são duas vertentes de mim que me fazem sentido, no fundo, mas não sinto que a mediação seja difícil para um jurista, nem que ponha em causa nada. Só permite complementar os casos em que o direito não consegue chegar, está lá a mediação, neste caso a negociação, não é? Mas as técnicas são parecidas, para ocupar esse espaço. Excelente exemplo e percebi perfeitamente essa relação de complementariedade. Olha, e da tua experiência em participar como mediadora, conciliadora ou árbitra na resolução de conflitos, há um caso que tenha sido especialmente relevante, que especialmente tenha marcado e que possas, em abstrato, partilhar connosco? Há um caso que ficou marcado na minha memória, um caso em que eu era árbitra, mas na arbitragem de consumo, e em especial aqui no Centro de Arbitragem do Setor Automóvel, que é onde eu trabalho também, há sempre conciliação antes da arbitragem. E, portanto, nós estávamos na audiência de julgamento, na fase de conciliação, que é uma fase a que eu pessoalmente dou muita importância. Portanto, todos os processos em que eu sou árbitra, há ali uma fase que é separada do resto, em que verdadeiramente eu tento ajudar as pessoas a perceberem o que é para elas importante e ver se conseguimos chegar ali a uma solução que possa ter em conta todos esses interesses. E, portanto, estávamos nessa fase de conciliação e o caso dizia respeito a um automóvel de uma marca de luxo. Não vou obviamente dizer marcas, mas acho que é importante saber que era uma marca de luxo. Uhum. E o senhor tinha tido um problema, tinha ido colocar gasolina e aparentemente tinha aparecido água no depósito da gasolina e, portanto, houve ali um problema qualquer e foi necessária uma intervenção para limpar todo o sistema de combustível e essa intervenção teve um custo de 400 euros. E o senhor foi então para o centro de arbitragem e demandou duas entidades. A primeira era a empresa dos combustíveis, portanto a empresa que geria a bomba de gasolina onde ele tinha de colocar o combustível, e a empresa fabricante do automóvel. Portanto, estavam as duas presentes. Não se sabia, eu já tinha visto a prova, eu normalmente tenho sempre acesso à prova antes, não se sabia efetivamente o que é que tinha acontecido naquele caso. Ou seja, havia um documento, havia um relatório a demonstrar que a gasolina estava bem na bomba. Uhum. Aliás, não tinha havido mais nenhum problema naquele dia com outros automóveis, mas também havia um relatório qualquer, já não me lembro exatamente, a demonstrar que não havia nenhum problema com o automóvel em si, portanto que tinha sido alguma coisa externa. E o senhor estava ali no meio, não é? A única coisa que ele sabia era que tinha tido um problema no carro. Agora, do que é que tinha sido não lhe interessava muito. Pronto, e tivemos ali muito tempo para discutir. Isto ficou-me marcado, essencialmente, pela diferença da postura das duas empresas. A empresa que geria a bomba de gasolina teve uma abordagem completamente de cooperação, que foi, nós não sabemos o que é que aconteceu, e só acrescentar também um ponto que eu acho que também é importante. Havia com ambas as empresas uma grande relação de proximidade que o senhor estava sempre a referir. A bomba era onde ele ia sempre e a família ia lá toda, era mesmo ao pé de casa dele, e portanto há não sei quantos anos que ele ia lá. E a marca do automóvel, ele disse também várias vezes que já tinha tido não sei quantos carros daquela marca, que gostava muito e, portanto, que havia ali uma relação quer com uma das marcas, quer com a outra. E, portanto, os senhores da bomba de gasolina assumiram a postura de há aqui 400 euros, nós não assumimos qualquer responsabilidade, nós não sabemos o que é que aconteceu, estamos convencidos de que não foi culpa nossa, no fundo, Sim. Mas estamos dispostos a pagar 200 euros, que é metade dos 400, no fundo, porque queremos manter este cliente e reconhecemos que ele não tem culpa nisto e, portanto, no caso até não foi pagamos os 200 euros, foi damos-lhe crédito na bomba de gasolina no valor de 200 euros para ele vir cá. A postura da outra empresa foi o oposto disto. Eles disseram, nós não somos responsáveis,
nós sabemos que vamos ganhar esta ação e, portanto, não vamos ceder em absolutamente nada. E então, este processo terminou com um acordo parcial entre a empresa da gasolina e o consumidor, no valor daqueles 200 euros em crédito, e no restante eu tive que fazer sentença, não é? E fiz, e efetivamente o senhor perdeu, porque não havia prova suficiente e ele não tinha como demonstrar aquilo que precisava. Mas chocou-te? Chocou-me porque aqueles advogados não perceberam quais é que eram os verdadeiros interesses do cliente. Ou seja, para pouparem ao cliente 200 euros, perderam muitos milhares de euros em futuros carros de luxo que o senhor ia comprar e a família toda. Porque ele disse mesmo, e ele disse isto na audiência, e os advogados não quiseram saber, ele disse: eu nunca mais vou comprar um carro desta marca. Eu adorava esta marca e a partir de agora sinto que vocês me trataram mal e eu nunca mais na vida quero ouvir falar desta marca. Portanto, isto demonstra bem como a incapacidade de perceber, e aqui estamos a falar de uma empresa, não é? A incapacidade de perceber os interesses verdadeiros que estão em jogo impede uma boa resolução. Eles ganharam aqueles 200 euros, mas o que é que são 200 euros? Sim. Pensem bem, 200 euros numa empresa de carros de luxo, com certeza gastaram muito mais em advogados, não é? Sim. E em vez de irem com uma postura de, no fundo, manter aquele cliente, dando-lhe alguma coisa que seriam trocos, não, o que era importante para eles era ganhar. E nesse caso, até provavelmente, mais do que perceber os interesses do consumidor, não perceberam os interesses deles, não era? Não, exatamente, os interesses do seu cliente. Eles não perceberam foi os interesses da empresa que estavam a representar. Porque toda a gente, daquele lado, toda a gente saiu a perder. O consumidor saiu a perder porque não conseguiu os 200 euros e ficou chateado com a situação. E a empresa de venda de automóveis, a marca, ficou também prejudicada porque ganharam a ação, é verdade, mas de que é que lhes serve exatamente ganhar a ação, não é? O que eles querem é ter negócio. Claro. E, portanto, é bastante demonstrativo do paradigma que temos neste momento. O que interessa é ganhar, ainda que não seja um ganho eficaz, não é? Um ganho claro para o futuro da empresa, nesse caso. E só para complementar o que estás a dizer, por isso é que eu acho que é tão importante nós passarmos estas ideias logo desde pequenos, não é? Porque eu acho que é muito importante acabarmos com esta ideia que tu referias de que ganhar é ganhar ao outro, não é? Exato. É muito uma lógica de eu só posso ganhar se o outro perder. No fundo era o que estava aqui em causa, não é? E, na verdade, não é isso que acontece. O melhor é quando eu consigo ganhar coisas que são importantes para mim. E, às vezes, isso significa que eu ganho coisas que são importantes para mim e o outro também ganha. E ótimo, quando isso acontece, é ótimo, não é? Nós não precisamos de ganhar perdendo do outro lado, não é? Não é melhor do que ganharmos os dois. Mas às vezes há, e eu noto diferença nos casos quando há advogados e quando não há. Ou seja, claro que há exceções, portanto, e há advogados que são fantásticos na abordagem, mas eu diria que se tivesse que fazer uma estatística, são mais os casos em que se chega a um acordo quando não há advogados do que quando há advogados. Ou pelo menos quando estão lá apenas os advogados, quando não está lá o representante legal da empresa. Porque os advogados são formados muito com esta lógica de o meu trabalho é ganhar a ação em tribunal. Tudo o resto não serve. Eu só sou bom advogado se conseguir ganhar a ação. E esta ideia para mim não é correta e, como este exemplo demonstra, não é aquela que melhor salvaguarda os interesses do próprio cliente do advogado. E eu diria que essa situação é ainda mais clara nas questões familiares, não é? Que há mesmo a intenção de ferir o outro. Sim, sim. As questões familiares são mais complicadas de gerir do que estas, porque obviamente quando chegam a uma situação de conflito, o conflito já escalou e é preciso desmontar também muitas emoções e muitas histórias antigas, mas quando se consegue, obviamente que não tem comparação, não é? Essa ideia de ganhar
fazendo o outro sofrer, nunca pode ser boa no longo prazo, não é? Pode-me dar satisfação naquele momento, eu consegui ganhar a ação contra o marido ou o que quer que seja, não é? No caso de divórcio, por exemplo, mas se estivermos a falar de bem-estar na vida, certamente não foi a melhor solução. Exatamente, e nesse caso a mediação é suscetível de prevenir problemas intergeracionais, não é? Exatamente. Porque não é só ali aquela questão, a família é uma coisa que se mantém o tempo todo, não há muito como fugir Exatamente, dela. sem dúvida. E quantas vezes há zangas na família que se vão mantendo durante gerações, não é? E depois já ninguém sabe o que é que aconteceu no início, não é? E se calhar se alguém tivesse as tais ferramentas que tivesse aprendido na escola que eu tenho aqui a resolver, ia falar com aquela pessoa inicial e se calhar até tinham conseguido resolver e ficava por ali, não é? Tinham conseguido pôr para trás das costas. Exatamente. E imagino que, à semelhança desta questão específica que tenha ficado aqui na memória, a primeira experiência também fica ou acaba por se diluir um bocadinho consoante uns casos mais interessantes que vão surgindo? Eu acho que acaba por se diluir um bocadinho. Estou aqui a tentar fazer um exercício de memória. Claro que eu tenho algumas recordações que, no fundo, estão relacionadas um bocadinho com a insegurança, não é? Que a pessoa se sente, com o nervosismo que a pessoa sente antes de fazer uma coisa nova, não é? E, portanto, tenho uma vaga ideia da primeira vez que tive um processo de conciliação e depois de arbitragem, mas não te consigo dizer exatamente qual é que era o caso, nem nada. Há outros que ficam muito mais na memória e eu acho que esses são aqueles em que, por um lado, lembro-me bastante de alguns casos em que eu senti que aquele momento de conciliação mudou um bocadinho a vida daquelas pessoas. Estou-me a lembrar em concreto de um caso, já não me lembro minimamente o que é que era, mas lembro-me que eles conseguiram chegar a acordo e no final o senhor, estávamos em Zoom, que tem vantagens e desvantagens, não é? A conciliação através do Zoom, mas eu acho que no essencial até funciona bem. E o senhor, o representante da empresa, disse para o consumidor: olha, e além disto, o acordo que eu já não lembro o que era, vamos já combinar aqui outra coisa. O senhor amanhã vem ter comigo e nós vamos beber um café. Esta frase, Giro. eu lembro-me que isto ficou aqui marcado, porque eu pensei, É uma maravilha. é uma maravilha, não é? Aquelas pessoas não apenas resolveram ali um berbicacho jurídico qualquer que tinham, que já não me lembro o que era, mas conseguiram desbloquear ali aquela parte também pessoal, não é? E não só ultrapassaram, como o senhor estava todo entusiasmado, e eu até me lembro dele dizer: e a sua doutora, se quiser, venha também. Eu disse: vou pensar no seu caso. Mas, portanto, o senhor estava bem disposto e estava todo feliz por ter conseguido resolver aquilo. Lá está, provavelmente a lógica de já vai dormir descansado aquela noite, não é? E então Sim. aquilo saiu-lhe quase um peso ali de cima, e então ele até queria ir tomar o café com o senhor e tudo. Portanto, essa foi uma situação que me ficou gravada. E a outra, outro momento que também me lembro muito bem, agora mais do ponto de vista pessoal e processual, quase se quisermos, foi a primeira vez em que eu ousei, porque acho que é essa a palavra que faz sentido aqui, fazer caucos na conciliação. Ou seja, o caucos é uma sessão privada, que é uma das ferramentas que está disponível na mediação, e a conciliação não está muito estudada em geral. Já agora, só para fazer aqui um breve parênteses sobre qual é que para mim é a diferença entre mediação e conciliação. Há várias teorias diferentes. Para mim, aquilo que distingue a conciliação da mediação é que na conciliação o terceiro que está a ajudar as partes a resolverem o seu litígio tem posteriormente poder de decisão. Ou seja, é um juiz que antes de julgar o processo tenta conciliar as partes e, portanto, as partes sabem que se não chegarem ali a acordo, depois aquela será a pessoa que vai decidir,
ou é também o árbitro, que se as pessoas não chegarem ali a acordo, vai depois decidir. E eu acho que esta é a característica que permite distinguir as duas, porque coloca em causa um dos princípios basilares ou até mais do que princípios basilares da mediação. Um deles é a confidencialidade, porque apesar de se manter, obviamente, a confidencialidade na conciliação, há estudos vários que demonstram que o árbitro ou o juiz não conseguem apagar da cabeça aquilo que ouviram, não é? E, portanto, a arbitragem ou o julgamento vai sempre ser contaminado por aquilo que ouviram, e portanto já é uma atividade um bocadinho diferente da mediação. E por outro lado também é colocado em causa o princípio dos plenos poderes das partes, ou empowerment, porque as pessoas, claro que mantêm a sua liberdade, mas elas sabem que estão ali perante uma pessoa que, se elas não decidirem, vai decidir por elas. E portanto há ali uma pressão extra, que eu acho que às vezes até acaba por ser vantajosa, porque dá ali um empurrão a que as pessoas decidam avançar para um acordo porque sabem que é ali, ou então já não vai ser e depois vai haver uma decisão, e portanto às vezes até pode ser vantajoso, mas essas duas características distinguem a conciliação da mediação. E portanto, voltando então atrás ao que eu estava a dizer, esta ferramenta da mediação, que é o caucus ou as sessões privadas, não se sabe muito bem se pode ou não se pode fazer em conciliação, mas a minha postura é tudo aquilo que se pode fazer em mediação, pode-se fazer em conciliação, desde que faça sentido. E, portanto, se não violar princípios nenhuma das figuras e se fizer sentido, pode-se fazer. E então eu lembro-me de ter decidido, eu vou experimentar aqui fazer uma coisa nova, que é fazer uma sessão privada aqui com estas duas pessoas em conciliação. E lembro-me que correu muito bem e consegui desbloquear a situação na sessão privada, e isso ficou-me marcado também. Porque eu acho que aí ficou marcado por ter conseguido fazer uma coisa diferente, nova, e deu-me prazer esse ato quase de rebeldia. Vou aqui inovar, vou aqui tentar fazer uma coisa diferente, e ficou-me gravado na memória também. Uma ousadia com sucesso. E depois, quer dizer, nem sempre tem sucesso, pois já fiz outras vezes sessões privadas em conciliação sem sucesso. Mas aí o sucesso não é tanto o ver se chega ou não chega a acordo, é mais o ver que a ferramenta pode ser utilizada também ali, tentar fazer uma coisa diferente e inovadora. Porque no fundo essa era a experiência, não é? Vou experimentar usar uma ferramenta pouco usual, embora possível, num contexto diferente. É isso. Joana, eu julgo que resulta do que tu disseste a tua posição sobre este assunto, mas de qualquer forma, só para clarificar um bocadinho, de um ponto de vista prático, tu acreditas mais nos tribunais judiciais ou nos meios alternativos? E porquê? Para mim são meios complementares. Cada um ocupa o seu lugar e não há um que seja mais importante do que o outro, nem que seja em abstrato melhor, tenha mais vantagens do que o outro. Se estivermos perante relações com uma forte componente pessoal, eu diria que, na maior parte das vezes, a mediação ou qualquer forma de litígios através da qual as pessoas têm uma voz será melhor. Mas há muitas situações em que verdadeiramente só um tribunal é que pode ter uma resposta adequada, desde logo quando as pessoas não estão capazes de ter uma voz que seja autossuficiente e não estão capazes de se defender a si próprias, não é? Uhum. Estou a pensar nós falamos aqui de situações de divórcio. Claro que é um caso em que a mediação pode funcionar muito bem, mas se houver uma situação de, por exemplo, abuso psicológico ou qualquer coisa do género, não é um bom caso para mediação. E nesse caso será muito melhor um terceiro que vai conseguir olhar para a situação e acautelar os interesses de alguém que naquele caso, por exemplo, não tem capacidade para o fazer por si própria. Se houver uma disparidade muito grande entre as posições das partes. Sim, é um dos casos, é apenas um dos exemplos. Há outros, mas portanto aqui a minha lógica é sempre, são complementares logo à partida, mas também, já agora também convém referir, que também são complementares sequencialmente, ou seja,
quando não é possível, até se tenta a mediação, mas não é possível alcançar um acordo por essa via, o tribunal entra a seguir, não é? Portanto, essa medida é complementar também sequencialmente. E eu acho que esta ideia de complementaridade é muito, muito importante passar-se, também porque uma das barreiras que há à maior utilização dos meios de resolução de litígios, designadamente em Portugal, é a desconfiança dos advogados de que isto de repente possa acabar com o negócio deles. Pois. Não é? E isso não é verdade por duas razões. Primeiro, porque um advogado pode ser fundamental também em mediação, também em conciliação, se conseguir perceber qual é que é o papel adequado que um advogado deve ter nesse contexto e que é diferente do papel que ele tem num tribunal. E em segundo lugar, exatamente porque eles são complementares e, portanto, nem todos os processos são bons para mediação, para conciliação, e, portanto, nessa medida também o advogado só tem a ganhar, na minha perspectiva, se conseguir encarar todos estes meios de resolução de litígios, sejam ou não alternativos, como ferramentas que ele tem à sua disposição, assim como se tivesse ali uma gaveta e o cliente chega, conta-lhe o seu problema e ele abre a gaveta e naquele caso vai escolher qual é que é a ferramenta mais útil que ele tem para oferecer ao seu cliente. E se nós conseguirmos que os advogados percebam isto, esta ideia de complementaridade e de que não há uma que seja melhor do que a outra, eu acho que todos ganhamos, porque ganham eles, porque têm mais negócio, globalmente considerado, não é? Porque têm mais possibilidades de intervir até mesmo antes do conflito escalar, não é? Antes de ser necessário correr num tribunal. Ganham os clientes, porque na lógica que eu há pouco referi, o que interessa são os interesses, não é? Neste caso, interesses comerciais, por exemplo, se for uma empresa, ou interesses pessoais, se for uma pessoa singular. E, portanto, ganhamos todos como sociedade também, não é? Porque o que nos interessa é ter o maior número de litígios resolvido com o menor gasto de recursos. Portanto, nós também, se pudermos retirar o processo aos tribunais, isso também vai ser, sem dúvida, uma boa ideia. Até porque nada impede também que o próprio advogado seja ele próprio mediador, não é? Se ele quiser abrir-se a essa vertente. Claro, exatamente. Portanto, também pode ser uma das ferramentas que ele tem, também pode ser, mas aí já não será quando chega ao cliente dele, não é? Será Claro. quando o cliente de um colega dele poderá encaminhar o seu cliente para a mediação com aquele advogado, ou ele próprio também depois ter uma rede e encaminhar para outro colega que seja advogado mediador e, portanto, também criarem uma rede de cooperação, digamos assim. E ainda aqui sobre a arbitragem, como é que tu consideras que um árbitro, em geral, deve fazer para se precaver da parcialidade? Ou se calhar de outra forma, de que forma é que tu procuras não ser parcial quando te estás a preparar para as audiências? Ou mesmo lá na audiência? Eu acho que o primeiro ponto é nós termos consciência de que somos sempre parciais. Ou seja, que somos sempre parciais, não, que podemos sempre estar sujeitos a, em algum caso concreto, sermos parciais. Porque também isso está estudado, não é? Mesmo que de forma inconsciente, nós tendemos a ter uma maior simpatia para aqueles que são parecidos connosco. Parecidos, quaisquer que sejam as razões, não é? E, portanto, acho que primeiro é ter esta consciência bem presente de que eu não estou imune nunca a esta possibilidade de parcialidade e conhecermos as nossas fragilidades até e saber quais é que são as situações com as quais nós normalmente tendemos a simpatizar, não é? E, portanto, é o primeiro ponto, diria que é esta consciência, e depois é a capacidade de refletirmos sobre aquilo que fazemos. Ou seja, depois da situação, sermos capazes de, depois de qualquer audiência, por exemplo, sermos capazes de olhar para trás e pensar: o que é que eu fiz nesta audiência? Houve algum momento em que eu tenha sido parcial para poder, posteriormente, evitar que aquilo possa voltar a acontecer, não é? Portanto, eu não sei se há alguma ferramenta que no momento me consiga ajudar, mas acho que se for preventivamente saber que isso existe e a posteriori olhar para trás e tentar perceber se fiz alguma coisa, e também usar os outros, não é? Como espelho, ou seja, depois posso
perguntar, olha, eu fiz isto numa audiência, alguém em quem eu confio, por exemplo, achas que isto é parcial? Achas que fiz bem em agir desta forma? Portanto, tentar refletir um bocadinho, acho que são as ferramentas que eu me lembro que podem ser úteis nesta questão. Olha, e parece-te que já estamos suficientemente servidos de solução alternativa de conflitos, ou há alguma área, ou mais do que uma, que esteja especialmente necessitada de um reforço? Eu diria que as áreas em que a resolução alternativa de litígios, e agora pensando em específico mais na mediação, em que são mais necessárias, já falamos aqui também um bocadinho disso, são aquelas em que os conflitos são muito pessoais. Portanto, família, escola também, que é uma coisa de que não se fala às vezes tanto, mas que é muito, muito relevante. Se nós conseguirmos ter mediação escolar, em Portugal não se usa. Noutros países está bastante desenvolvida e, portanto, diria que é uma das áreas que em Portugal poderíamos explorar e que faria todo o sentido, não Faz é? todo o Todas sentido, as sim. questões de bullying e por aí fora podem ser, é uma forma de conseguirmos resolvê-las, mais uma vez na lógica de não retirar poder às pessoas, ou seja, é o próprio aluno que vai resolver os seus problemas, não é alguém que vai resolver por ele, não é? Porque também não é Sim, isso que nós queremos. Claro que às vezes pode ser preciso, sim. mas se nós conseguimos ajudá-lo ele próprio a resolver o problema, será muito melhor do que ter um terceiro que resolve. E também relações de trabalho, que também são relações em que há um aspecto pessoal muito, muito evidente. Há, claro, algum investimento público, pelo menos na mediação familiar e na mediação laboral. Acho que pode haver mais e acho essencialmente que o que falta é também uma mudança de mentalidades. Já falámos aqui bastante disso, não é? Sim. Enquanto sociedade, percebermos que como é que se resolvem conflitos e que os conflitos não são sobre vou ali ao tribunal e entrego a decisão a outra pessoa e sigo a minha Sim, vida. e esses 3 casos que tu referiste têm em comum o facto de a proximidade entre as pessoas se manter, em princípio, Sim. o que faz provavelmente com que, ter em conta os interesses que estão subjacentes ao conflito, tenha uma eficácia muitíssimo maior do que se for um conflito pontual em que pode até o tribunal resolver e nunca mais se encontram as pessoas e até poder funcionar, mas se elas se mantêm na mesma escola, na mesma casa, no mesmo trabalho, Claro, e claro que sim. realmente parece que a eficácia é por demais evidente. Claro que sim. Então, numa relação, em todas elas, mas agora para pegar se calhar no trabalho, que é uma das menos pensadas, tu, se tens um conflito dentro de uma empresa com outro funcionário, entre dois funcionários, para já muito dificilmente este conflito chegará sequer a um tribunal, não é? Porque normalmente não há ali, se calhar, uma questão jurídica, não é? E são pessoas com quem nós passamos grande parte do nosso tempo de vida, não é? E, portanto, ter que conviver com alguém com quem temos um conflito pode ser mesmo algo que estraga a nossa vida, não é? E, portanto, aqui até nem seria a mediação como alternativa ao tribunal, aqui seria mesmo a mediação como alternativa a nada, não é? Porque no fundo, se não conseguires resolver, vais continuar chateada com aquela pessoa. Mas mesmo que venha um terceiro e resolva, dando razão a uma ou a outra, quer dizer, vais ter que continuar a trabalhar com aquela pessoa, não é? Portanto, em algum momento vais ter que falar com ela e em algum momento vão ter que resolver a questão pessoal que está ali por trás do que quer que seja, do problema que está em cima da mesa. Exatamente. A ideia da mediação escolar é fascinante e é tão em baixo custo que eu nem sei como é que ainda não está implementada essa lógica, porque na verdade os professores fazem isso, pelo menos tentam fazer ali tentam ali agilizar o conflito, mas de qualquer das formas diria que com pouco sucesso também, porque provavelmente não têm essas ferramentas de Claro. conseguir obter esse tal acordo ou essa solução.
Claro, e o problema também é que é como os advogados que dizem: não, mediação, eu faço mediação todos os dias no meu escritório. Não faz mediação no escritório porque a mediação é algo que tem ferramentas próprias, não é? E portanto, claro que os professores até podem tentar, e alguns tenham mais jeito ou menos jeito, não é? Que também é uma coisa que é muito questionável, mas pronto, alguns até podem ter sucesso. Mas claro que teriam muito mais sucesso se tivessem as ferramentas adequadas para saber o que é que estão a fazer e como é que efetivamente se ajuda duas crianças, neste caso, ou dois jovens, a resolverem aquele problema. Ora, aqui para finalizar, num exercício de prognose, já estamos aqui na física quântica. Acreditas que dentro de 20 anos ainda existirão instâncias de resolução alternativa de litígios? E se sim, se existirão, serão as mesmas, menos, ou serão outras completamente diferentes das que já existem? Claro que sim, para mim não faz sentido outro cenário, não é? Pelo menos na minha visão romântica da questão, eu quero acreditar que sim, e que teremos daqui a 20 anos uma consciência muito maior da utilidade que tem cada um destes meios e da sua ligação uns com os outros. Em termos de constatações práticas e de prognose mais circunstanciada, digamos assim, aquilo que me parece, daquilo que observo atualmente, é que a mediação comercial está em franco crescimento, e quando falo de mediação comercial, falo da mediação de milhões que envolve grandes empresas e grandes escritórios de advogados, um bocadinho à semelhança do que aconteceu na arbitragem há uns anos. A arbitragem comercial também. Estamos agora a assistir ao crescimento já significativo da mediação comercial nesta vertente, o que faz sentido, não é? Porque assim como há uns anos os grandes escritórios de advogados perceberam que havia ali um potencial de lucro na arbitragem comercial, agora estão a perceber também que há um potencial de lucro grande na mediação comercial. E, portanto, acho que sem dúvida que daqui a 20 anos a mediação comercial estará muito mais desenvolvida em Portugal do que está agora. Quanto à mediação pública, que é outra vertente que nós temos neste momento em Portugal, estamos neste momento, eu diria, num período um bocadinho de crise. Os sistemas públicos não funcionam tão bem como já funcionaram há uns anos e, portanto, vai ser necessário aqui alguma atuação política, diria, para introduzir algumas alterações, mas acho que vão ser introduzidas de uma forma ou de outra. E, portanto, apesar deste pior momento, acredito que vamos saber reinventar-nos. E se for para nos reinventarmos, agora nesta vertente então pública, não é, de serviço que o Estado pode oferecer, e se eu puder sonhar, não é, neste exercício de prognose, aquilo que eu gostava que tivéssemos daqui a 20 anos seria uma espécie de tribunais multiportas. A expressão não é minha, é uma expressão que é utilizada nesta área de resolução alternativa de litígios, que seriam tribunais, portanto, serviços oferecidos pelo Estado, que refletissem esta ideia de complementaridade e que oferecessem simultaneamente os vários serviços consoante aquilo que em cada caso fosse mais útil. Portanto, em vez de termos segmentado, eu vou recorrer à mediação e temos aqui um serviço de mediação e depois vou recorrer em alternativa a um tribunal, pudéssemos ter serviços públicos que oferecessem tudo, mais uma vez na lógica das várias ferramentas, e que depois, para cada conflito, fosse possível escolher o que é que era melhor. E acho que é um bom sonho para ter. Vamos lá ver, mas acredito que sim, que é uma possibilidade. É um bom sonho. É um bom sonho, seria algo quase que biológico, não é? Um organismo complexo que seria usado da forma que fosse mais conveniente e mais adequada ao caso de cada um, se bem percebi, Exatamente. seria mais mesmo. ou menos esta a ideia. E que
eu tivesse a flexibilidade suficiente para acomodar o caso concreto, não é? Porque o direito, por definição, tem que ser geral e abstrato, não é? E ao ser geral e abstrato, perde a relação com o caso concreto. Temos que generalizar e, portanto, não podemos ter em conta a circunstância concreta daquele caso. E uma visão mais orgânica, como dizias, ou biológica, Orgânica, sim, orgânica é o melhor orgânica, não é? termo, sim. Permite ao direito também, aqui entendido como o sistema macro de resolução também de questões jurídicas, esta flexibilidade e esta adequação e adaptação ao caso concreto. Muito bem, Joana. Agora, duas últimas perguntas que colocamos a todos os que nos visitam. A primeira é: que personalidade é que gostarias de ouvir num dos próximos episódios do Nova Consumer Podcast? Olha, consigo lembrar-me de duas pessoas que gostava muito de ouvir em vertentes muito diferentes. Vou Diz-nos. deixar-vos as duas. Então, em primeiro lugar, gostaria muito de ouvir a diretora-geral da Direção-Geral da Política de Justiça, que é a doutora Lídia Jacó, exatamente porque tenho alguma curiosidade em saber qual é que é neste momento a perspectiva pública sobre o que é que se passa nos sistemas públicos de mediação e na resolução alternativa de litígios em geral, um bocadinho naquela lógica que eu há bocado falei, que se nota que há uma certa crise e quem está deste lado, ou seja, quem pensa e quem investiga estas coisas, há assim quase como se fosse um burburinho de as coisas estão a correr mal, os julgados de paz, a mediação antes era uma coisa fantástica e agora não corre assim tão bem. Portanto, gostava de saber qual é que é a perspectiva de alguém que está neste momento politicamente responsável pela questão e que ideias é que tem, olha, naquela lógica dos próximos 20 anos, da prognose, qual é que será a perspectiva política sobre este assunto? Parece uma ótima ideia e já vem com uma parte do guião. Exatamente, exatamente. Esta última, sem dúvida, é fundamental. E eu quero mesmo saber, portanto, isto é uma sugestão inteiramente interesseira, porque eu gostava mesmo de saber. E a segunda pessoa que me lembrei, numa perspectiva completamente diferente, foi o Jeremy Leck, que é um mediador inglês de referência, e aqui também numa perspectiva interesseira, sempre, porque gostava muito... É a tua, nós perguntámos as tuas sugestões, não foram as de outra pessoa, tens todo o direito. E, portanto, eu não pensei o que é que seria interessante para vocês. Claro. Exato, eu pensei o que é que eu gostava de ouvir. É essa a pergunta. E tenho muita curiosidade em ter uma perspectiva um bocadinho fora também do sistema português, porque opiniões de mediadores portugueses, já vou conhecendo, não é? Já tive a oportunidade de conversar com alguns, mas gostava de ouvir um bocadinho as opiniões de alguém que vem de outro sistema jurídico, e na perspectiva dele até é bastante internacional, portanto não é ligado a um sistema jurídico apenas, e de uma pessoa que tem muita experiência prática na resolução de litígios. Ele é mediador, mas sei também que é advogado e, portanto, tem esta perspectiva mais global da resolução de litígios. Por isso, com estas duas sugestões. Ambas muitíssimo interessantes, por perspectivas diferentes, mas muitíssimo interessantes. Olha, Joana, e uma sugestão cultural para os nossos ouvintes? Pode ser um livro, uma música, uma peça, um blog, um podcast, o que tu quiseres. Mantendo-me aqui dentro do tema da conversa, lembro-me de um filme espanhol que eu gostei muito, que se chama 7 Anos, que é um filme que é todo ele uma sessão de mediação. No fundo, a história são os sócios fundadores de uma empresa que têm uma decisão muito difícil para tomar, e a decisão é qual deles é que vai ser preso. No fundo, é esta a decisão que eles têm de tomar. E então chamam um terceiro, um mediador, para os ajudar a tomar esta decisão. E o filme é todo ele uma sessão de mediação entre estas pessoas. Claro que depois é um filme, não é? Portanto, tem toda uma componente mais
dinâmica, diria eu, do que a maior parte das mediações. Pelo menos espero que não tenham tanta ação como aquela, mas é muito interessante para ver uma mediação em ação, digamos assim, e também explorar ali a história das pessoas e todas aquelas emoções que são ali trazidas ao filme. E Joana, olha, acabámos. Queríamos agradecer-te muitíssimo, muito obrigada. Foi ótimo. Ficámos a saber muito mais, não só sobre os meios alternativos de resolução de litígios, mas principalmente sobre o modo como eles funcionam na prática e como eles são sentidos por uma pessoa que não só os ensina, como os pratica. Portanto, agradecemos muito e Obrigada, assim chegamos ao final de mais um episódio do Nova Consumer Podcast. Até ao próximo episódio.